Chamo os meus irmãos para abrirem suas Bíblias, na Epístola Universal de Judas, está lá do lado de Apocalipse, pode abrir lá a sua Bíblia. É apenas um capítulo, um dos menores livros da Bíblia, né? Vamos hoje fazer uma reflexão sobre a defesa da nossa fé. Defesa da nossa fé. Capítulo 1. Vamos ler até o verso 5, para a nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém? Que Deus possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graça, louvamos o teu santo nome, por essa feliz oportunidade de estarmos reunidos em torno da tua palavra, para nela meditar, para dela sermos alimentados, instruídos e edificados. Fala conosco por meio da tua palavra, que nós, ó Deus, possamos recebê-la de bom grado, para vivermos de acordo com os teus ensinamentos. Obrigado, mais uma vez oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. A defesa da fé. Esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos esta noite. Nós fomos chamados para defender a fé que professamos. E nós só podemos defender esta fé se nós a vivermos como devemos viver. Aí eu faço algumas colocações introdutórias. Como nós podemos defender a nossa fé? Em tempos de grande modernidade, como nós vivemos hoje, a gente vê algumas manifestações de pessoas ditas crentes, né? Às vezes nós mesmos, no nosso dia a dia, queremos criar estratégias para defender a nossa fé. Por exemplo, eu vou mandar fazer um adesivo e colocar no meu carro, com alguma frase de efeito. E eu, no meu coração, bem intencionado, digo eu que estou defendendo a minha fé. Vocês já viram isso, né? A pessoa manda plotar o carro, adesivar o carro e sai por aí dizendo que está defendendo a fé que ele vive. Outra ideia pode ser a gente contratar um carro de som. O que vocês acham?
colocar o pastor Salmeron dentro e sair por aí pregando o evangelho, né? Dizendo frases de efeito, né? Anunciando a fé, anunciando o evangelho. Isso já foi feito muito tempo atrás. Talvez hoje não seja uma das melhores estratégias, né? Outro comportamento, outra atitude que a gente vê muito hoje, são as frases de efeito dos nossos perfis sociais. Eu não entendo muito bem dessas questões, né? As minhas filhas estão ali, elas são mais ligadas a isso, a Carla também, muito mais ligada, né? Antenada com esses meios de comunicação, mas hoje os crentes usam muito isso, né? Nas mídias sociais está lá uma frase de efeito. Eu não estou me contrariando a isso, irmãos, tá? Ok? Estou fazendo algumas colocações para a gente pensar sobre o assunto, né? E outras atitudes pode ser, por exemplo, alguém entrar em discussões religiosas para, em meio a essas discussões, às vezes acaloradas, defender e dizer que está defendendo o evangelho, né? Muito bem. Dito isso, quero me voltar para o texto, para que nós possamos analisar à luz dele como nós devemos defender, como nós devemos lutar em defesa do evangelho. Bem, quem escreve essa epístola é Judas, irmão de Tiago, que é irmão de Jesus, né? Meio-irmão de Jesus. Ele é um dos líderes, um dos maiorais da liderança da igreja em Jerusalém. Segundo estudiosos, essa carta pode ter sido escrita para uma orientação à igreja da Ásia Menor. Alguns especialistas se divergem quanto a isso. Mas o fato é que essa epístola, chamada Epístola Universal, foi uma escrita do autor para atingir todos os cristãos da sua época, né? Ele começa se apresentando, né? Assim como o apóstolo Paulo se coloca como servo de Jesus, é uma característica muito presente na escrita de homens que de fato serviam fielmente a Deus. Eles se colocam como servos de Deus. Essa deve ser a nossa postura, né? Deve ser o pensamento a respeito de nós mesmos. Nós somos servos de Jesus Cristo. E olha que quem está falando aqui é um irmão dele, né? Em algum momento ele poderia até se sentir coigual, não, mas ele se coloca como servo de Jesus Cristo. É irmão de Tiago. E já coloca aqui o destinatário, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Deus é quem nos guarda. Isso já fica muito claro, muito evidente aqui nesta saudação que o apóstolo Tiago faz aos irmãos. Guardados em Jesus Cristo. Aí ele diz: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Veja que saudação bela esta, que traz de certa forma um refrigério ao coração dos crentes, né? A misericórdia nos é multiplicada, a paz nos é multiplicada, né? A cada dia, e o amor de Deus nos é multiplicado a cada dia pela sua misericórdia. É a forma como Deus nos guarda, é estendendo a nós a sua misericórdia, a sua paz e o seu amor. Por quê? Lá na frente a gente vai ver o porquê disso, tá bom? Ele diz: olha, amados, quando eu empregava com toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, veja que fica evidente uma preocupação do apóstolo em escrever à igreja, dizer: eu estava preocupado, eu estava, raciocinando e vendo a importância que era escrever essa epístola. E ele diz: eu empregava toda diligência, todo o cuidado, todo o esmero para vos escrever acerca da nossa comum salvação. Irmãos, isso é algo tão maravilhoso, né? Que o crente, ele desfruta do mesmo privilégio
seja onde ele estiver. O mesmo privilégio que nós cristãos brasileiros defendemos, os cristãos norte-americanos defendem, os cristãos da Ásia defendem, onde ele estiver, o privilégio é o mesmo, porque foram chamados e salvos pelo mesmo Senhor. Portanto, esta salvação, ela é comum. É como se ele dissesse: olha, eu não vos escreverei algo estranho, eu vou escrever a vocês algo que é comum a nós, porque somos salvos pelo mesmo Senhor, pelo mesmo Salvador. Portanto, esta salvação é comum a nós desfrutamos dela. Aí ele diz: foi que me senti obrigado. É como se ele estivesse aqui dizendo: olha, eu ia escrever a vocês a respeito da salvação, mas eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando. Ele vai escrever uma exortação. E qual é esta exortação? Está aí: a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E portanto ele vai trazer essa advertência. Aí você pode fazer como eu a pergunta que fiz: mas por que essa advertência de nós batalharmos, de nós defendermos a fé? Bom, o verso 4 já começa a responder, porque ele vai mostrar o cenário. Ele diz: olha, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, certo? Se introduziram de forma sorrateira, disfarçada, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, estavam destinados a isso. Quais as características deles? São homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ponto. Está aí a característica, está aí a informação que nos faz identificar estes ímpios. E o que me chama a atenção é que uma característica dele, uma das ações, melhor dizendo, é que eles transformaram em libertinagem a graça. Veja o cenário. O pano de fundo que traz a preocupação à mente de Judas para escrever a exortação em defesa da fé. E ele consegue identificar isso e diz: olha, eles transformaram em libertinagem a graça de nosso Senhor, de nosso Deus, e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Bem, o que é transformar em libertinagem a graça de Deus? O que os irmãos entendem como transformar em libertinagem? É as pessoas que pregam que, uma vez que eu estou debaixo da graça, agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu posso continuar tendo um padrão de vida, inclusive com comportamentos pecaminosos, comportamentos carnais. E aqui talvez um pouco ligado à questão da carnalidade, da lascívia, do desejo da carne, né? Então esses homens, eles estão em meio à igreja. O círculo, né, dessas pessoas está envolvendo a igreja. Eles estão dissolutamente pregando isso dentro das igrejas, ensinando dentro das igrejas, em meio aos irmãos, e isso causa confusão na mente do povo. Daí o porquê que Judas vai escrever esta carta para exortar os irmãos a lutarem, a defenderem a fé que uma vez foi dada aos santos. A próxima atitude fica muito bem clara: eles negam o único soberano do Senhor. Negam o único soberano do Senhor. Fica muito claro, muito evidente que de fato essas pessoas não são cristãs. São ímpios que se introduziram em meio aos cristãos para trazer confusão, né? Para desvirtuar a fé de alguns. Mas Deus é misericordioso e vai usar o seu servo para escrever aos crentes, para lutarem
em defesa do Evangelho. Muito bem, voltando ao versículo 3, ele diz: olha, eu diligentemente, eu quero me corresponder convosco, exortando a que vocês estejam batalhando diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Me chamou a atenção, meus irmãos, a expressão diligentemente. Diligência, esmero, foco naquilo que vai ser feito. Judas está chamando a atenção dos crentes para darem uma atenção muito maior ao pleno exercício de sua fé, para defender a sua fé diante dos grandes desafios que a igreja está enfrentando. E eu quero apresentar aos irmãos, diante do texto que nós estamos tratando, pelo menos 4 maneiras que nós podemos defender a nossa fé. Já que nós hoje estamos vivendo também um tempo de grande desafio, assim como aqueles cristãos viveram, nós precisamos defender a nossa fé. E como é que nós fazemos isso? Qual a estratégia que nós vamos usar? Qual vai ser a nossa postura em defesa da nossa fé? O fato é de que nós temos essa necessidade de defender a nossa fé, porque nós estamos vivendo num mundo onde os grandes desafios que nós enfrentamos vêm contra a nossa fé, contra aquilo que nós professamos. Hoje, quando você vai falar de Deus às pessoas, muitas viram a cara. Quando você, em meio às suas amizades, se vê em uma oportunidade de falar de Jesus, muitos não querem saber. Criticam até. Às vezes muitos são até motivo de zombaria, porque as pessoas não estão interessadas em Deus. Elas não querem saber disso. Sem falar das situações onde muitos cristãos são perseguidos, literalmente, devido à fé que professam. Então, nós precisamos entender como nós devemos defender, entrar nesta batalha, porque de fato é uma guerra. A defesa da nossa fé é uma guerra que nós lutamos todos os dias. E eu quero colocar o primeiro ponto diante dos irmãos. Nós devemos defender a nossa fé honrando ao Senhor em nosso coração. Honrar a Deus, meus irmãos, deve ser uma atitude constante em nossa vida. Honrar a Deus é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Talvez alguns cristãos coloquem algumas dificuldades dentro dessa responsabilidade de defender a sua fé, pensando numa estratégia às vezes mirabolante, como eu vou traçar um plano, criar uma estratégia, como eu vou lançar mão de recursos para defender a minha fé. Mas isso deve ser feito, meus irmãos, de forma natural, à medida que nós vivemos para o Senhor, honrando a Ele. Honrar a Ele é dar prioridade às coisas dEle. Qual é a nossa postura diante desse desafio? Você tem honrado ao Senhor no teu coração? Qual tem sido a tua postura a cada dia, diante das dificuldades que você vive, de honrar a Deus? Muitos cristãos, meus irmãos, pasmem, eles só lembram das coisas de Deus quando chega o domingo. Ele passa a semana inteira cuidando das coisas dele, das suas atribuições, suas responsabilidades, seu trabalho, enfim, essa correria contínua. Quando chega no domingo, aí ele lembra que é crente. Mas durante a semana, durante os desafios, durante as tomadas de decisões, ele não se comportou como alguém que tem que honrar a Deus,
que tem que colocar o seu relacionamento com Deus como sendo a base direcionadora da sua vida. Então como nós podemos defender a nossa fé? Honrando aquele em quem nós cremos. Honre a Deus na sua vida, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. É a Ele que nós servimos, é nele em quem nós cremos, portanto nosso coração precisa estar inclinado a Ele. O nosso coração precisa estar se deleitando no Senhor. Meus irmãos, honrar a Deus é confiar nele, é colocar o seu coração em desfrute das promessas que Ele tem feito. E a promessa que Deus tem feito é que Ele nos guarda. Foi o que o apóstolo aqui falou. Nós somos guardados nele. Então eu tenho que honrar o Deus que me guarda. Eu tenho que honrar o Deus que multiplica sobre mim a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Nós não precisamos criar estratégias mirabolantes. Precisamos apenas seguir as orientações da palavra de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós defendemos a nossa fé à medida que vivemos esta viva esperança que o Senhor nos deu. Qual é a esperança que você tem no teu coração? Nós não podemos fazer confusão nisso. Muitos cristãos fazem uma confusão terrível quando nós falamos de esperança. Por quê? Porque eles confundem o esperar ter uma vida boa nesta terra com a esperança cristã. Os nossos filhos, por exemplo, estão estudando, estão se profissionalizando, e eles olham para o futuro e querem ter uma vida sossegada, uma vida financeiramente boa, querem casar, querem ter seus filhos, querem ter sua casa, seu carro, querem ter estabilidade. Muito bem, isso é errado? Não. Mas a esperança do cristão vai além disso. A esperança do cristão, ela está fundamentada em primeiro lugar na grande promessa da vinda do nosso Senhor. E nós cristãos precisamos viver a nossa fé, defender a nossa fé, à medida que nós vivemos dentro desta esperança. Viver dentro desta esperança, irmãos, é não deixar o nosso coração se contaminar com os manjares desse mundo. Quantos cristãos têm trocado as coisas de Deus pelas coisas do mundo? Não dão mais valor a, por exemplo, estar no culto, não dão mais valor ao estudo da palavra, não dão mais valor à pregação da palavra, à oração. Eles estão desfrutando de uma batalha simplesmente terrena e conseguem alcançar êxito, mas é a esperança em Cristo, A esperança no Senhor Jesus Cristo, onde ela está, ela deve nos direcionar, meus irmãos. À medida que eu me profissionalizo como cristão. À medida que eu estudo como um cristão, para ser um melhor cristão, para aproveitar as oportunidades deste mundo, para difundir o Evangelho. Quando eu me casar, falando dos solteiros aí, eu quero constituir uma família cristã para servir a Deus. Então essa esperança em Cristo, meus irmãos, ela permeia em todos os detalhes da nossa vida. Nós não devemos dividir as coisas, Vida terrena, vida espiritual. Não, nós temos uma vida, ela pertence a Deus, ela deve ser vivida segundo os propósitos dele. Essa esperança, como diz 1 Pedro, a escrita do apóstolo Pedro, ela deve ser central em nossa vida. Central, o coração centralizado nesta esperança que o Senhor mesmo colocou em nós, nos deu.
Em terceiro lugar, meus irmãos, nós defendemos a nossa fé quando nós estamos preparados para dar uma resposta àqueles que se achegam a nós, né? Dar essa resposta àqueles que se achegam a nós. O apóstolo Pedro também disse que nós devemos estar preparados para responder a todos aqueles que arguirem qual é a razão da nossa fé. Este preparo, ele passa naturalmente pelo conhecimento, mas acima de tudo pela prática do Evangelho. O exercício em defesa da fé, ele vai muito além do conhecimento teórico. Ele é a aplicação, ele é a vivência dos princípios de fé que nós defendemos. Dar uma resposta é postura prática. Dar uma resposta, meus irmãos, é o mundo olhar para nós e ver o exemplo de alguém que está vivendo o Evangelho. Dar uma resposta, meus irmãos, é ver a oportunidade e você pregar o Evangelho a alguém que não crê. É você ter uma postura diferente do mundo. E como nós estamos precisando disso hoje? As igrejas hoje, eu sei que vocês sabem disso, estão meio que enamorando o mundo, secularizadas. Muitas denominações preocupadas em manter o povo a qualquer custo, estão negociando, né? Não estão dando uma resposta adequada, não estão defendendo adequadamente a fé que professam. Nós não precisamos lançar mão de ferramentas, meus irmãos, do mundo, nós precisamos lançar mão do Evangelho, simplesmente. É ir de pregar o Evangelho, como disse o apóstolo Paulo no texto que lemos: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Esta mensagem deve estar nos direcionando a cada dia. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque o Senhor, e o texto diz bem claro lá em Judas, né? O Senhor puniu os desobedientes. Nós fomos chamados em desobediência, mas fomos chamados para a obediência da fé. Portanto, a nossa resposta deve ser uma postura prática, atitudes bíblicas. Isso às vezes custa caro. Exige-se um preço a ser pago, mas esse preço tem que ser pago. Nós não podemos ser cristãos nominais, simplesmente dizer que somos crentes. Dizer que é crente é fácil. A gente vê muitos artistas por aí dizendo-se gospel, né? Eu sou evangélico. Mas você vai ver a atitude das pessoas, inclusive atitudes postas na mídia, são atitudes reprováveis. Quando você passa pelos moldes bíblicos, pela peneira do Evangelho, não passa. É reprovado. Por quê? Porque a resposta que eles dão não vem de uma vida prática em obediência à palavra de Deus. A outra postura nossa, em defesa da fé, deve ser uma vida, meus irmãos, de ternura, de temor e de mansidão. E esse é um outro grande desafio que nós enfrentamos. Em tempos hoje que nós vivemos de grandes discussões, inclusive em meio à fé reformada, nós às vezes queremos lançar mão de ferramentas nossas para defender a nossa fé. Não, nós não precisamos, meus irmãos, nos entrar num certo descontrole. Não, nós devemos simplesmente lançar mão do Evangelho e fazer isso com mansidão, com ternura, sabendo que é o Evangelho que vai produzir o efeito necessário, é a mensagem que transforma os corações, não somos nós. Nós somos simplesmente porta-vozes dessa mensagem e devemos proclamá-la. Essa resposta, meus irmãos, precisa ser dada. Paulo diz: ai de mim se eu não pregar. Ele tinha esta consciência e ele o fazia com esmero, defendendo a sua fé em Cristo.
Nós precisamos fazer isso à medida que nós vivemos neste mundo, cuidando bem da nossa vida, cuidando bem da nossa família, cuidando bem dos nossos negócios, cumprindo as nossas responsabilidades, né? Não como pessoas briguentas, mas como pessoas que levam o evangelho da paz. O evangelho que traz paz, mas um evangelho que não entra em paz com o pecado, né? O evangelho que entra em guerra com o pecado, que é contra o pecado, mas que produz no coração daqueles que creem essa paz que só Deus pode dar. Essa deve ser a nossa postura. E olha, queridos, em tempos de grandes desafios que nós enfrentamos, de viver a fé cristã, nós precisamos voltar os nossos olhos para a Bíblia. E esse tem sido o nosso tema, o nosso enfoque. É fazer com que a nossa igreja seja uma igreja que entenda plenamente o Evangelho para que possa vivê-lo. Nós não precisamos criar um projeto e incrementar, cheio de ações, de atividades, para botar na mente do povo que nós estamos fazendo algo diferente. Então não precisamos fazer algo diferente. Nós precisamos fazer algo bíblico, simplesmente. Fazer com que cada um de nós entenda qual é o nosso papel, qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa conduta no dia a dia. Viva a sua vida honrando a Deus. Viva a sua vida a cada dia tendo esperança em Deus. Dê essa resposta ao mundo, àqueles que olham para você, pregando evangelhos a elas. E faça isso com mansidão, com tranquilidade, sabendo que é Deus que vai frutificar esta mensagem. É Deus que vai aplicar esta mensagem no coração daqueles que estarão ouvindo, para que assim possam voltar-se para Deus e serem salvos. Amém? Que Deus continue nos ajudando a entender a cada dia a sua palavra, a viver a sua palavra, de forma que o nome dele seja honrado através de nós.